Boa noite, gente. Bem-vindos a mais uma aula de estatística. Vamos dar continuidade aí ao nosso trabalho. Hoje a gente continua com a TDF, só que vamos trabalhar aqui uma TDF de dados agrupados agora. A semana passada foram dados simples e agora nessa semana dados agrupados. E como sempre, o contrato continua. Nós vamos nos relacionando. Vocês podem estar perguntando o tempo todo aí, à vontade. Vamos tentar interagir aí da melhor forma possível. E os esquemas continuam os mesmos. Na aula passada, eu esqueci de avisar que a gente tinha colocado nos primeiros exercícios que a data da prova era dia 2 de dezembro. Não, dia 4 de dezembro. Mas, de verdade, a prova é dia 2 de dezembro, uma quarta-feira, salvo alguma mudança. Eu acho que não muda mais, mas, por enquanto, fiquem com essa data de referência. Então, a avaliação conclusiva dia 2 de dezembro. Na semana seguinte, a gente dá um feedback da nota. Se todo mundo conseguiu fechar a nota, a gente encerra o semestre na disciplina de estatística. Então, seria dia 2 de dezembro a prova, o feedback no dia 9 do 12. E tudo em ordem, os alunos estão dispensados. Aqueles que não atingirem a média, podem ter aí um trabalho de mais esclarecimento, e a gente vai trabalhando no sentido de fazer a substitutiva. Então, é isso. Então, é a parte 6 do nosso trabalho aqui de estatística. É a oitava aula, mas desde que começamos aí com o assunto estatística, esse pedacinho daqui é o pedaço 6. Tabela de distribuição de frequência com dados agrupados. Hoje eu resolvi fazer aqui, ó, uma homenagem. Alguém sabe quem é o Quino? Vocês viram no noticiário hoje? Não, ninguém conhece o Quino? Um argentino. Ok. Então, só colocando aqui a homenagem para ele, ó. Joaquim Salvador Lavado Terrón. Ele tem o apelido de Quino. Ele nasceu na Argentina, Mendoza, dia 17 de julho de 1932. E hoje, dia 30 de setembro, ele faleceu. Né? Ele é um pensador, historiador gráfico, e ele é o criador daquela personagem chamada Mafalda. Esse aqui é o retrato dele, um dos mais recentes que eu encontrei aí na internet agora. E aqui só para ilustrar uma das tirinhas que ele criou, né? Então lá, essa personagem é a Mafalda. Vocês já devem ter visto a Mafalda por aí. E ela foi de vários jornais durante muito tempo. Continua atual até hoje. E nesses 3 quadrinhos aí, no primeiro ela faz um gesto para mais ou menos da altura da cintura. Eu era assim e já ouvia dizer que o país estava em crise. Depois ela leva a mão para o alto da cabeça, escorrega a mão no espaço em linha horizontal e diz assim: agora já sou assim, e continua a ouvir dizer que o país está em crise. Isso para uma realidade argentina, mas como é um país vizinho, eu acho que muitas coisas do que acontecem por ali não são muito diferentes do que acontecem por aqui.
e ela é uma... Boa noite, Rayana. Ela é uma personagem bastante atual. Então fica essa homenagem aí. Acho que ele continua conosco aí, o Quino, através dessa personagem. Essa personagem vai ser uma personagem imortal. Então vamos lá. TDF continuação, dados agrupados. Abrindo um parênteses, a gente volta a falar do símbolo de média, a gente não consigo ainda digitar o símbolo de média aqui para que vocês vejam, mas se vocês tiverem uma tecla na calculadora aí com esse símbolo, é porque a calculadora de vocês tem uma forma de trabalhar média aritmética. Esse é para, em vez da matemática escrever essas duas palavras juntas aí, média aritmética, esse X com travessão em cima é o símbolo de média aritmética. E o símbolo de somatório, que esse acho que quase todo mundo conhece, porque usa aí as planilhas eletrônicas, né, a Excel, por exemplo, e aparece essa letra grega, que é a letra sigma maiúscula do alfabeto grego. E a matemática se apropriou dessa letra, sigma, para dar para nós o símbolo de somatória. Quando a gente tem uma sequência de números e a gente quer somá-los, a gente pode colocar assim, esse símbolo do primeiro ao último é porque a gente está somando uma sequência, uma série de números. Na planilha eletrônica Excel, se eu tenho aí vários números, um grudado no outro, na mesma coluna ou na mesma linha, quando a gente clica querendo somar aqueles números nesse botão somatória, automaticamente ele reconhece a região dos números que ele quer somar, a gente dá um Enter e a fórmula de somatória, ela se auto ajusta e já mostra a soma daqueles números para nós na planilha eletrônica, seja na horizontal ou na vertical. Case. O case que eu vou trazer para vocês, para a gente trabalhar dados agrupados agora, é o case da renda per capita. Alguém sabe responder para mim o que é per capita? Boa noite, Vini. Marcos Vinícius. Quem responde aí para mim? Alguém desconfia do que seja per capita? Uma pista é que entra no nosso vocabulário por causa do latim. Caroline, boa noite. É um indicador que avalia o grau de desenvolvimento econômico. Vamos perceber isso aqui na nossa atividade, mas a expressão, ela significa por cabeça. Renda por cabeça. E é uma ideia de a gente saber como é essa distribuição. Às vezes pode ser da renda, pode ser da dívida, né, por cabeça. Se de repente a gente for num restaurante lá, 36 amigos, e comemos e bebemos lá, a gente pode depois, no final, fazer uma conta per capita para ver qual é a parte de cada um depois daquele banquete ali. Então, a gente soma toda a comida, toda a bebida, vai dar um total e faz uma conta per capita. Quanto é que vai dar por pessoa? Ou, literalmente, por cabeça. E no caso aqui,
é um case de renda, não de custo nem de despesa. Então, a gente já respondeu o significado do per capita. E tem essa frase aí que eu acho sensacional, do Mark Piplow, que é: como comprometer-se com algo que você não conhece nem mesmo o significado? Acho que a gente precisa buscar o significado das coisas. Então, por exemplo, o significado de per capita. Uma coisa que eu fico sempre muito assustado, que a gente coloca lá na primeira cláusula do nosso contrato, é a palavra respeito. A palavra respeito, quando a gente conversa com as pessoas cobram muito o respeito, mas quando a gente pergunta sobre o significado da palavra respeito, o que acontece? Muita gente não sabe qual é o significado. E eu não dei o significado para vocês, mas, na minha opinião, cada um de nós aí precisa estar perseguindo o significado das palavras, não é? Dessa forma, a gente pode se comprometer com elas. Esse Mark Piplow, ele é o roteirista do filme O Último Imperador, e ele coloca essas palavras na boca do tutor do último imperador da China, porque o imperador da China, ele falava: é só uma questão de palavras, mas, na verdade, a gente precisa saber o significado. Se a gente sabe o significado, o compromisso com a palavra é diferente. Então, per capita, literalmente é por cabeça, mas tem essas aplicações aí na estatística, na economia. Vamos lá. Então, por que agrupar dados? Alguém desconfia? Por que agrupar dados? Na semana passada, a gente tinha lá no XI valores de notas, não é? E por que de repente, um grupo de notas ele precisa ser agrupado? Para usar como medida de cálculo. Outra resposta, gente. Vamos lá, aqui é o melhor lugar para errar. Então, a gente pode responder aí sem temor. Eu vou colocar o case para vocês e eu vou, depois do case, perguntar novamente: por que agrupar dados? O case é esse daqui, ó. Renda per capita Brasil 2009, fonte IBGE, e os valores foram arredondados. Então, estimando-se que a população brasileira em 2009 atingiu 196 milhões de indivíduos e o PIB nacional tenha fechado o ano em torno de 2,10 trilhões de reais, vamos analisar os dados. Nesse caso, a estatística recomenda que dados sejam agrupados para gerar uma medida de cálculo, ou também tem uma outra finalidade? O que vocês acham? Repetindo a pergunta lá. Então, por que agrupar dados? Ninguém arrisca? Vamos lá. Na semana passada, a gente deu uma pista. Por que a gente deu uma pista? Porque na semana passada a gente trabalhava
Natália, para organizar quantidades de informações. Isso, Natália, quando a quantidade de informações ela é muito grande, é melhor que a gente trabalhe com dados agrupados. Quando a gente começou a dar pistas na aula passada, o que aconteceu? A gente tinha lá 20 notas e a gente teve a felicidade naquela amostra de ter só notas 6, 7, 8, 9 e 10. Mas, por exemplo, a gente poderia ter uma população de 40 alunos e o ranking, né, a amplitude de notas, ela poderia ser muito maior. E nesse exemplo da semana passada, a gente trabalhou com notas arredondadas, mas poderiam ter aí intervalos de notas em décimos ou em centésimos, né? Uma pessoa nos décimos pode ter lá uma nota de 2,1. De repente, na amostra, a gente poderia ter uma nota que é 2,1 e a maior nota pode ser lá um 9,6, por exemplo. E se a gente pensa em 40 notas, de repente a lista de possibilidades, ela amplia demais. Tem uma expressão japonesa que ela fala mini ui. Ei, mudou aqui. Estou digitando aqui mini ui. Essa expressão japonesa, ela significa ruim de ver, né? Se a gente tem lá 40 alunos e de repente tem uma amostra aí de amplitude muito grande, então de repente a gente tem uma tabela, um gráfico ruim de ver. E se a gente agrupa esses dados, a gente pode ter uma visibilidade melhor no agrupar esses dados. Pensem aqui, né? Nessa pesquisa, nesse exemplo do renda per capita, a gente tem todos os indivíduos da população brasileira de 2009. E a gente tem todos os valores de riqueza produzidos naquele ano de 2009. Então, o Brasil produziu 2,10 trilhões de reais no ano de 2009. Se a gente fosse fazer uma lista aí, por exemplo, por classe social, isso poderia dar uma lista enorme e ficaria ruim de ver, ruim de analisar, né? Então, a gente organiza esses dados aí na quantidade por tipo de informação. Essa é a ideia. Eu vou colocar aqui o exemplo da tabela TDF para vocês, com esses dados em um exemplo de agrupamento. Antes disso, o objetivo, né? No caso, para tudo, sempre é uma competência que a gente está construindo. E nesse caso, é uma competência para o trabalho com uma TDF em dados agrupados, né? Espero que esse objetivo na semana passada tenha sido atingido para dados simples e agora que ele seja atingido para dados agrupados. Acho que a gente vai trabalhar mais uma semana, a semana que vem, com dados agrupados também, num outro exemplo. Mas aqui, ó, nessa competência tem vários verbos, conforme eu coloquei para vocês. Mas esse tripé dentro da matemática, ele é um norteador para vocês. Se vocês estão sentindo que a competência ela está sendo construída em vocês, esse aprendizado está acontecendo, não é? Então vocês estão identificando o que é uma TDF de dados agrupados, vocês vão poder fazer a leitura dela e operar com ela, e depois aplicar isso, né? A partir disso, vocês saberiam estar fazendo a construção e agrupando de forma a apresentar da melhor forma e analisar da melhor forma. Então, esse tripé é importante, né? Para qualquer coisa que vocês fizerem, qualquer disciplina, acho que isso passa a ser um norte. Vocês podem estar percebendo se vocês estão construindo aprendizado, vocês estão construindo competência, se vocês estão conseguindo aí ter, no mínimo, esse tripé aí. Resumindo os verbos, são muitos verbos, muitas ações que precisam acontecer. Então, aqui é dados agrupados por um critério
né, que eu vou mostrar para vocês. Aqui, é uma tabela com 3 colunas. Na primeira coluna, a gente tem a classe A, B, C, D e E. Depois, a segunda coluna, faixa populacional, em percentuais. Então, fazendo a leitura dessa coluna. Se não tiver claro, vocês podem perguntar. Então, a classe A, nesse exemplo aqui, ela é 20% da população. A classe B, estou fazendo a leitura da segunda coluna. A classe B também é 20%. Só que quais 20%? Naquela faixa que vai de 20 a 40. Depois, na C, de 40 a 60. Depois, na D, de 60 a 80. E na E, mais de 80% desses sujeitos, dessa população. Então, isso é uma forma de agrupar. Porque se a gente fala de valores percentuais, a gente poderia ser tão analítico a ponto de ter aí uma tabela de 100 linhas, né? Então, faixa populacional, o primeiro por cento, depois na segunda linha, o segundo por cento, na terceira linha, o terceiro por cento, e vão linhas de 1 a 100, por exemplo. Mas aí a gente apresenta essa mesma tabela, agrupadas aí de 20 em 20. E na terceira coluna, a gente tem uma frequência da população que participa dessa riqueza. Dos 20% da classe A, eles detêm aí 60%, 63% da riqueza. Ou, de uma outra forma de ler, 63% do PIB. B de bola, classe B, na segunda linha, 20% da população, na classe B, ela detém 14% da riqueza, 14% do PIB. Depois, a classe C, 13%, a classe D de dados, 7%, e a classe E, 3% dessa riqueza. Tá claro a leitura desse agrupamento? Isso é uma forma de agrupar. A gente poderia estar na segunda linha, na segunda coluna, usando o exemplo da semana passada, fazer um grupamento, por exemplo, de notas de 0 a 2, de 2 a 4, de 4 a 6, de 6 a 8 e de 8 a 10, por exemplo. Então, contaríamos a frequência nessa faixa. Alunos de 0 a 2, quantos tiraram notas que foram de 0 a 2? Depois, alunos de 2 a 4, quantos tiraram notas de 2 a 4? E na classe C, ou a terceira classe desse exemplo de notas, quantos alunos tiraram notas de 4 a 6? Depois 6 a 8, e na classe E, mais do que 8. Seria de 8 a 10, por exemplo. Então, isso é um outro exemplo de como esse agrupamento ele pode acontecer. Agora, se fossem notas cheias, de 0 a 10, a gente poderia ter uma tabela aí de 11 linhas, né? 11 notas. As notas de 1 a 10, mais a nota 0, falando de notas cheias. Mas aí, se tiver o critério de repente, também considerar a primeira casa decimal, então, esse rol de notas aumenta muito. Poderia, numa classe de 60, numa classe de 40, numa classe de 24, como é a nossa classe aqui, a gente teria, talvez, não uma tabela muito extensa, mas, de repente, se a gente quisesse analisar todos os alunos de ciências contábeis, todos os alunos de pedagogia, por exemplo, então seria uma outra análise. E, nesse caso, seria melhor agrupar. E, numa tabela, de repente, de 5 linhas, agrupando, a gente faz como a Natália colocou, aí a gente organiza essas quantidades e fica mais fácil de informar, né? Depois a gente vai interpretando essas informações, vai sabendo operar com essas informações e vamos aplicando isso no nosso dia a dia. Então, esse é um exemplo de dados agrupados. Virando a página aqui. A nossa tabela hoje, ela não vai crescer muito. Para o nosso trabalho, ela pode crescer mais 2 colunas.
a gente vai fazer um trabalho simples com essa tabela de dados agrupados, né? E a gente pode construir aqui a quarta coluna, que é frequência relativa acumulada. E depois a quinta coluna é a quantidade da população por cada uma dessas faixas. Vocês conseguem fazer? Posso dar aí 3 minutinhos para vocês fazerem esses valores e depois vocês me publicam aqui no chat, né? Frequência acumulada na quarta coluna e quantos são os sujeitos aí nessa faixa. Lembrando lá naquele slide anterior que a população de indivíduos é 196 milhões de brasileiros. 196 milhões de indivíduos são todos os brasileiros nessa tabela. E aqui nessa tabela, o que vocês vão fazer? Colocar quantos são por classe. Esses números serão iguais. Fazendo o cálculo uma vez, vocês terão os valores de todas as linhas. Tentando fazer, por favor, então. Vou cronometrar aqui 4 minutos. Vamos ver se é o suficiente para fazer a próxima coluna, frequência acumulada, e a população por faixa. Aquele ou aquela que primeiro calcular, pode colocar aqui no chat as respostas. Pode ser tudo numa mesma linha. Deu tempo, ninguém? 4 minutos? Opa, a Adriana escreveu aí. 63, 77, 90, 97, 100.
Isso, correto. A coluna de frequência relativa acumulada é exatamente essa. O primeiro valor, 63, repete, acumula com 14, dá 77, acumula com 13, dá 90, acumula com 7, dá 97, e acumula com 100, com 3, dá 100. Perfeito, Adriana. E a quantidade de sujeitos aí em cada uma das classes? É um cálculo só, uma vez só. Do jeito que essa tabela foi organizada, em todas as linhas, a gente vai ter a mesma quantidade de sujeitos. Há 196 milhões de brasileiros naquele ano de 2009. 196 milhões. E, gente, ó, não precisa trabalhar com todos os zeros. É só trabalhar com esse número mesmo. A gente faria essa coluna aqui representando em quantidade de milhões. O que eu vou pedir para vocês aí é a gente usar uma casa decimal. Uma dica para vocês, ó, 19,6, eu desloquei a vírgula, uma casa, 19,6 é 10%. Se a gente sabe quanto que é 10%, fica fácil de saber quanto que é 20%. Trinta e 39,2. Muito bem, Natália. É isso mesmo. 39,2 milhões de sujeitos aí em cada uma dessas classes nessa apresentação, nessa interpretação. Está claro aí para todo mundo o que foi feito? Quando a gente construiu a quarta coluna de frequência acumulada, a Adriana publicou lá os valores, e em cada uma dessas linhas, porque cada uma dessas linhas representa 20%, não é? De 20 a 40, eu tenho 20, de 40 a 60, também tenho 20. Depois, de 60 a 80, mais 20, e mais de 80%, até 100%, que é o total, a gente tem mais 20% da população. Então, 20% da população é 39,2 milhões de brasileiros, naquele ano de 2009. Tá claro aí, gente? Posso virar a página? Em cima dessa tabela, que está rascunhada aí para vocês, no caderno de vocês agora, a gente começa a fazer perguntas, começando a estar operando com essa tabela aí, com dados agrupados. As tabelas de dados agrupados, elas geram distorção, tudo bem? Mas, ao gerar distorção, isso é algo que a estatística ela faz, né? A gente sabe que a gente considera desvios, e para finalidade estatística, ela gera indicadores confiáveis, né? Existe uma distorção, existe um valor que não é exatamente aquele na realidade, mas na realidade a gente tem um valor que será muito próximo do que o trabalho estatístico fará. A gente pode tomar aí por parâmetro a maioria das pesquisas eleitorais, né? Quando a gente tem a pesquisa eleitoral mais atualizada às vésperas da eleição, o que acontece lá na urna é muito parecido àquilo que a pesquisa eleitoral fez. Existem alguns erros aí que aconteceram na história
estatística, mas isso foi sendo melhorado, né? Aquele erro enorme lá que aconteceu com os matemáticos da Coca-Cola, quando eles lançaram lá o Crystal Coke e a Coca-Cola perdeu milhões de dólares, aconteceu. Mas depois, fazendo a leitura daqueles dados, eles corrigiram e não estão errando mais, né? Então, a estatística, ela pode, numa situação ou outra, errar. Mas existem os desvios, né, principalmente com dados agrupados, mas para finalidade estatística se presta muito bem. Então, tabela preenchida, a gente tem aí essa tabela, essa TDF com dados agrupados, e a gente vai passar a fazer a leitura delas a partir de umas perguntas que eu colocar aqui para vocês. Vamos lá. Questionamentos. O primeiro: qual foi a renda per capita da tabela inteira? Que conta que a gente tem que fazer? Qual foi a renda per capita, aí no caso do Brasil, nesse ano de 2009? Que conta que a gente precisa fazer? Pegar o total da riqueza e fazer o que com o total da riqueza, gente? Total da riqueza é 2,10 trilhões. Total da população. Isso, dividir pelo total da população. Bilhões. E aqui tem uma dica, que é uma dica matemática antiga e que a gente precisa levar em consideração. Só para mostrar para vocês como essa dica matemática é antiga, vocês não lembram, mas a professora no segundo ano, lá, quando vocês estavam começando a se ambientar com escola, depois de um ano, às vezes, difícil, lá no segundo ano, a professora falava assim que, por exemplo, a matemática pede para organizar as frutas sempre na mesma cesta. Então, pera com pera, maçã com maçã, banana com banana, e a gente só pode contar as peras e pode contar só as maçãs e só contar as bananas. Então, traduzindo isso para a realidade agora, a gente não pode dividir trilhão por milhão, né? Trilhão é um tipo de fruta, milhão é um outro tipo de fruta. Então, aí a gente não pode fazer isso. Aí, o que a gente tem que fazer? E que a matemática permite transformar trilhões em milhões e aí sim fazer a conta para saber o tamanho dessa riqueza. Vou colocar aqui para vocês, ó. Toda ordem, ela muda de 3 em 3 casas. Se eu escrever agora, ó, 2100,0, né, fazendo essa vírgula caminhar 3 casas, isso que eu acabei de escrever aqui no chat para vocês, ele transformei trilhão para o quê? 2,10 trilhões de reais e 2.100 o quê? Mil? Não, não, Júlia, não é mil. Eu vou escrever aqui, ó, brincando de cruzadinha, 200,0 e vou colocar a primeira letra incompleta. Bilhões. Isso. A gente transforma 2,10 trilhões para 2.100 bilhões. Agora,
ainda continua sendo frutas de sabores diferentes. A gente não pode fazer a operação matemática com esses valores dessa forma. Se eu tenho a riqueza em bilhões, eu não posso dividir pela população em milhões. Aí a gente precisa o quê? Se a Adriana acrescentou mais 3 zeros, agora sim a gente tem uma quantidade de milhões de reais. Então ficou assim, ó, 2 pontos, só colocando os pontos para organizar a ordem, até o segundo ponto é bilhão. Aí eu vou colocar mais 3 zeros e colocar vírgula agora. E aí, quando a gente acrescenta os outros 3 zeros, né, aí sim a gente tem milhões. Esse valor em milhões, agora a gente pode dividir pela quantidade de brasileiros. Esse número dividido por 196, ele dá que valor? Alguém tem um outro valor? R$ 10.714,30. Eu cheguei num número com uma diferença aí. Não, é verdade, é esse valor mesmo, tá certo, Adriana. Arredondando, só para deixar claro e colocando os pontos aqui, ó. Muito bem, Adriana, tá certo. 10.714, porque eu falei com uma casa só, né? Eu falei com uma casa só e pensei em duas. Mas aqui no comecinho a comanda foi. Então, a gente tem, só para ficar claro, 285, tudo bem? Então, se a gente tem lá 10.714,285, né, tem mais casas aí, 285, 7142 e assim por diante. Mas se a gente arredonda para duas casas decimais, vira o 29 com duas casas que a Adriana colocou. Mas como eu coloquei aquela comanda de estar trabalhando com uma casa só, está correta, 10.714,30 ou vírgula 3. Tá correto. Todo mundo fez essa conta, gente? Tá claro aí? Então, só fazendo a interpretação. Toda a riqueza, que era 2 trilhões de reais que foram produzidos naquele ano de 2009, dividido pela quantidade de brasileiros que existiam no Brasil naquela época, dava uma renda de 10.714 reais por ano. Não é? Dá menos o quê? De R$ 1.000 por mês. Se fossem 12 mil reais dividido por 12 meses, daria R$ 1.000 por mês. Esse valor aí de 10.714,3 dividido por 12, ele dá um valor de 892,9. Então, naquele ano, se toda a riqueza produzida pelo Brasil fosse dividida por cada brasileiro, então cada brasileiro teria um direito de R$ 892,90 por cabeça, por mês. Não é? É muito ou é pouco, gente? Pouco por qual critério, Adriana? Por que você considera pouco?
Vamos arredondar, vamos supor que sejam R$ 900 por pessoa. Só para facilitar a conta. Porque é totalmente desproporcional. Vou só transportar por um parâmetro, tudo bem? Por um parâmetro que é um parâmetro atual, né? Não vale muito a comparação, mas a gente começa a pensar a respeito desse número, não é? Quando a gente fala de R$ 900 naquele ano, ele é um número maior que os R$ 600 de auxílio emergencial que algumas famílias estão recebendo. Se, nesse exemplo, é uma renda per capita por cabeça, uma família, nesse caso, que tem 2 pessoas dentro da casa dela, 2 pessoas vezes 1.900 que a gente usou para fazer essa conta, essa família estaria recebendo o quê? R$ 1.800, com 2 sujeitos na família. 3 sujeitos na família já daria 3 vezes 9, R$ 2.700. Agora, em relação ao que a renda emergencial está disponibilizando, é um valor um pouco maior, não é? Não estou falando que esse valor é bom. Agora, se a gente fizer, né, uma comparação da renda per capita chinesa, né, mesmo a China tendo lá 1,4 bilhão de indivíduos, pela fortuna que eles estão produzindo, o que acontece? O nosso salário mínimo está em R$ 1.100, arredondando para cima, e se não me falha a memória minha agora, o salário mínimo chinês, ele estaria mais ou menos em torno de 8 vezes esse valor. Se o Brasil tivesse pagando R$ 100 de salário mínimo, o chinês estaria recebendo R$ 800 de salário mínimo agora por esse critério de renda per capita. Então, sempre depende, né? O muito ou pouco depende de como a gente compara. Por qual critério que a gente compara? Então, esses dados eles podem ser divulgados de uma forma positiva e esses dados também eles podem ser divulgados por uma forma negativa. Quando a Adriana coloca aí sobre a desproporcionalidade, a gente vai fazer esse cálculo agora. Então, vocês têm a tabela preenchida. Quantos são as pessoas que fazem parte aí da classe E, os mais pobres? Publiquem aí para mim. É só ler a tabela. A gente já fez esse cálculo. Quantos sujeitos são? Quantas pessoas são? E a gente precisa desse número para saber a renda per capita dos mais pobres. Quantos são os mais pobres? A gente anotou na tabela lá, naquela última coluna que a gente construiu. Quantos sujeitos são na classe E? Começa com 3. Isso, Adriana. 39,2 milhões de sujeitos na classe E. Né? Olhando a tabela, dos 2,1 trilhões ou 2,10 trilhões de reais, essa classe, ela pega um pedacinho de 3%. Quanto que ela pega, então? Quanto que é 3% de 2,10?
Isso, Júlia. Então, ó, vou reescrever aqui, 0,063 trilhões. Ok? Então, 3% é 0,063 trilhões. Aí, se a gente levar a vírgula lá para depois do 3, deslocando pela ordem, né? Então, cada ordem a gente desloca 3 casas. Aí vai ficar 63,0. O que mesmo? De trilhões, a gente vai para qual casa? Bilhões. Então, é 63,0 bi. O que a gente precisa fazer agora? Que conta que a gente precisa fazer? Que conversão que a gente precisa fazer primeiro para poder dividir esses 63 pelos 39? Para saber a renda per capita dos mais pobres. Esse 63 bi tem que virar o quê mesmo? A fruta era tri, a fruta virou bi. Qual que é a próxima fruta? Milhões. E para que a gente reescreva isso como milhões, o que a gente precisa fazer mesmo, Natália? Opa, não é dividindo, Adriana, agora é aumentando. Lembra, a gente desloca a vírgula para o outro lado, não para a esquerda, mas para a direita. Vai ficar assim, ó, 63, 3 milhões. Escrevendo tudo junto aí, ó. 63 mil milhões. Não é uma casa, Natália. A mudança de ordem é de 3 em 3 casas, não é? Então, a gente tem a ordem da milhar, a ordem do milhão, que é 1000 vezes maior, a ordem do bilhão, que é 1000 vezes maior que a ordem do milhão, e a ordem do trilhão, que é 1000 vezes maior que a ordem do bilhão. Agora sim, a gente pode pegar esses 63 mil milhões, 63 mil milhões, dividir por 39,2, né? É isso? Quanto que deu aí, gente? Pegando esse valor, pegando a parte da riqueza do bolo, que é dos mais pobres, dividido pela quantidade deles, quanto é que dá? 1.607,14. Adriana, correto. 1.600. Como a gente corta milhão com milhão, né? A gente simplifica milhão com milhão, aí vai virar o quê? 1.607 reais, né? Com 14 centavinhos. Então, cada sujeito da população da classe E tem esse valor por ano. E se a gente dividir isso por mês? Qual é o valor por mês? Isso, 133,928. Perfeito. Então, cada sujeito da população da classe E, naquela tabela, ganha o quê? 133,93 reais por mês ou 1.607,14 reais por ano. Tudo bem? Só para analisar aí a participação na riqueza dessa população aí da classe E. A próxima questão, o próximo questionamento, não é? Aí tentem fazer sozinhos agora. Qual a renda per capita dos mais ricos?
Essa, se não me engano, é a penúltima pergunta. Já fez a conta? E rápido, Adriana. Cada sujeito mais rico ganha esse valor mesmo? Se a gente pega 2,1 tri e calcula quantos por cento de 2,1 tri? É 1.323 milhões. Não, tá correto, Adriana, não é? Esse é o valor da parte da riqueza que eles pegam para eles, não é? Esse pessoal dos 2,1 tri, eles pegam aí 1,323 tri, ok? Ou 1.323 milhões, ok? E desse valor a gente divide pelos sujeitos, 39,2 sujeitos. Tá correto o valor aí, Adriana. Então, divide isso daqui por 39,2, dá 33.750 por ano. Perfeito. Corretíssimo. Divide isso por 12, quanto que dá por mês? R$ 2.812,50 por mês. Isso daí era o ano de 2009. Então, um sujeito ganhava mais ou menos aí R$ 2.812,50 por ano. Né? Se tiver duas pessoas, como a distribuição foi per capita, daria naquela residência duas pessoas R$ 5.625. R$ 5.625, duas pessoas. Quatro pessoas daria R$ 10.000, R$ 11.250 por mês, por exemplo. Tá claro aí, gente, o que a gente fez? Todo mundo conseguiu chegar nesses valores? Posso fazer a próxima pergunta? Então vamos lá. Próxima pergunta. Aí, quantas vezes a renda dos mais ricos é maior que a renda dos mais pobres? Essa acho que é a última pergunta. Isso, Adriana, 21 vezes. Naquele ano de 2009, por esses dados aí dessa tabela, quem era a pessoa mais rica, ela ganhava 20 no critério per capita, né? Ela ganhava 21 vezes. Natália, como é que faz esse cálculo? Então, você pode pegar o salário mensal do mais rico e dividir pelo salário mensal do mais pobre. Ou você pode pegar o salário anual do mais rico e dividir pelo salário anual do mais pobre. Aí a gente consegue ver quantas vezes, né, a renda do mais rico é maior que a renda do mais pobre. Eu não anotei aqui, mas os ricos, eles ganham 33.750 por ano. Quanto é que ganha mesmo o mais pobre por ano? 1.607. Então, é pegar esses 37.750 e dividir pelo 1.607, Natália. 33.750 dividido
pelo 1607,14, igual. Dá lá 21 vezes. Pode pegar pelo critério mensal, pelo critério anual ou pelo critério total, tanto faz. Sempre vai dar a mesma proporção. Não, sem problema. Então, muitos números, né? Quando vocês estiverem fazendo uma prova, vocês precisam estar tomando cuidado aí, no sentido de identificar cada valor, né? E depois não se confundir, né? Eu não anotei aqui, então eu não fui organizando, mas uma das situações poderia estar organizando é, por, por linha ou ainda completando uma outra coluna na tabela, por exemplo, né? Então, essa é a última pergunta da aula de hoje, e eu vou colocar aqui a pergunta que é a surpresa, né? Ah, não, tem mais uma pergunta aqui, gente. Nesse trabalho que a gente fez hoje, a gente usou uma medida estatística. Qual delas foi? Das 6 que vocês conhecem? Então, tem essa pergunta e depois. Não foi. A gente tem as medidas de posição e as medidas de dispersão. Das 3 medidas de posição e das 3 medidas de dispersão, a gente usou uma delas hoje. Qual foi? Vou dar uma dica. A gente usou a primeira. Não, Júlia. Então, vou dar mais uma dica. A gente usou a primeira medida de posição. Qual foi? Média. Exatamente, não é? Quando a gente faz uma renda per capita, a gente simplesmente está fazendo o cálculo de média. A gente pega a soma de toda a riqueza e divide pela quantidade de sujeitos, não é? O que é média? Somar todas as notas e dividir pela quantidade de alunos. Aí, no caso, a gente pegou toda a riqueza e dividiu pela quantidade de brasileiros. Ou a gente fez toda a riqueza da classe A e dividiu pela quantidade de sujeitos da classe A. A gente pegou toda a riqueza da classe e dividiu pela quantidade de sujeitos da classe E. Então, a gente sabe qual é a média aritmética da riqueza do Brasil, qual é a média da riqueza da classe A, qual que é a média da riqueza da classe E, por exemplo. Tudo bem? Então, tudo isso que a gente fez, basicamente, para falar de per capita, é usar a média aritmética só, tá bom? A pergunta surpresa agora para encerrar a aula, né? Que vocês vão acrescentar na atividade. Gente, a atividade de hoje que está lá no portal é uma autoavaliação, né? Vocês vão começar a se treinar. Eu recomendo que todo mundo aprenda a fazer autoavaliação. E vocês vão começar a escrever uma autoavaliação de vocês e entregar para mim. E essa autoavaliação, ela vai ser uma autoavaliação na disciplina de estatística. E juntando essa parte com mais essa pergunta surpresa, essa atividade vale 10, né?
qual ou quais reflexões podemos realizar nos dados do estudo de caso de hoje? Então, tudo que esses cálculos que a gente fez, né, provoca em vocês que tipo de reflexão? Então, é uma resposta pessoal. E depois a questão da autoavaliação, nesse momento também é uma resposta pessoal. Mas eu sugiro aqui para vocês que quanto mais completa for as dimensões que vocês trabalharem, melhor vai ser a autoavaliação que vocês vão realizar. Não é? O importante não é eu ter um chefe me avaliando ou eu ter um diretor me avaliando. O legal é que a gente possa constantemente saber olhar para si, autoavaliar e verificar o que pode ser melhorado. Tudo bem? Então, é isso. Ficou alguma pergunta? Eu vou interromper a gravação aqui e vocês podem continuar perguntando.